A decisão que anestesia e a que resolve. A diferença entre alívio temporário e solução definitiva. Salve! Aqui é o Tamer e este é o Provotalks número 3. Você já tomou uma decisão intempestiva na pressão para se livrar de um desconforto ou de uma dor qualquer e depois se arrependeu? Você conhece alguém que já passou por isso? Pois é, hoje em dia a gente ouve com certa frequência a justificativa "não estou feliz" para legitimar decisões infelizes tomadas no rompante, no calor das emoções e dos acontecimentos. Hoje eu vou falar sobre a armadilha de confundir alívio temporário com solução definitiva e, claro, os possíveis efeitos disso. Muitas pessoas tomam decisões importantes na vida baseadas não em consciência, mas porque encontraram uma saída rápida para estancar o sofrimento. Eu respeito isso porque, segundo a PNL sistêmica, há 2 programas mentais que sustentam nossos comportamentos. Na verdade, são metaprogramas. O radical meta significa aquilo que está por detrás, aquilo que está sustentando as coisas. Então, metaprograma é um programa que sustenta programa. Deu para entender? É uma estrutura que sustenta programas mentais que, consequentemente, sustentam comportamentos. É um efeito em cascata, em cadeia. Número 1 é fugir do negativo. E número 2 é ir em direção ao positivo. Freud já havia explicado isso quando disse que o ser humano age com base em 2 motivações: a busca do prazer, número 1, e a fuga da dor, número 2. Então, Freud e PNL sistêmica estão falando a mesma coisa. Estão contando a mesma história de jeitos diferentes. O problema é que essas soluções rápidas, de alívio temporário, cobram seu preço lá na frente. E o preço costuma ser alto quando a gente não tem clareza sobre as coisas, quando a gente ignora a crise sistêmica que uma decisão mal tomada pode desencadear. Existe uma enorme diferença entre uma decisão que resolve o problema e uma decisão que apenas anestesia temporariamente. Decisões que resolvem nascem da clareza, nascem da tomada de consciência. Então, queridão, queridona, põe uma coisa na sua cabeça. Como dizia o profeta lá no passado, escreve aí nas tábuas do seu coração. Quando nós falamos de mudança, necessariamente falamos de clareza. Por que, Tamer? Porque é impossível mudar aquilo que a gente desconhece. A gente não consegue mudar, transformar aquilo que a gente ignora, a começar por nós mesmos, a começar pela forma como a gente funciona. Então, antes de tomar uma decisão, você precisa ter clareza sobre 3 coisas para começar a conversa. Número 1, o ponto A, que é onde você está agora, que é o que está acontecendo na sua vida nesse momento. Neste caso, quer dizer, no caso do assunto que eu estou trazendo para esse áudio, é o que te faz infeliz. Número 2, o ponto B, que é aonde você quer chegar, isto é, o que você quer no lugar do que está vivendo agora. Neste caso, de novo, o que te fará feliz. E, finalmente, o número 3, como sair do ponto A em direção ao ponto B em menos tempo e com menos esforço. Então, decisões desse tipo podem até produzir no início algum desconforto, porque elas podem adiar um pouco mais o alívio que você está buscando. Mas elas reorganizam a vida, porque colocam as coisas no seu devido lugar. Elas encaixam as peças no lugar certo do tabuleiro da sua vida. Uma decisão que anestesia
temporariamente, nasce da urgência, nasce da necessidade de parar de sofrer, de parar de sentir dor. Às vezes, nasce do desespero. Isso é legítimo, é respeitável, mas pode significar forçar a barra para encaixar as peças nos lugares errados, nos espaços em que elas não cabem. Então a pessoa está cansada, se sente pressionada, contrariada, frustrada, desorganizada emocionalmente, talvez até envergonhada por não conseguir lidar com a situação. Então ela encontra uma saída rápida, temporária. Ela sai pela porta de emergência, sacou? Mas isso não resolve a estrutura do problema. Ela só está jogando o problema para debaixo do tapete. Então, a pessoa pede demissão porque não está feliz. Daqui a pouco está infeliz porque não tem como pagar as contas. Ela termina o relacionamento porque não está feliz. Daqui a pouco está infeliz, se arrepende e quando volta atrás a fila já andou. Você já passou por isso? Já viu isso acontecer? Eu já, muitas vezes. Então, gente, cuidado, porque o segundo estágio pode ser pior do que o primeiro. Quando você toma uma decisão intempestiva para resolver um problema, você pode estar criando um outro muito maior ali na frente. Eu vou contar para você uma experiência pessoal que eu vivi há muitos anos. No início da minha carreira, no início da minha vida profissional, eu gerenciei um posto de combustíveis com 26 funcionários. Era muita gente para esse tipo de estrutura. Porque era um posto que funcionava 24 horas por dia, era um posto grande. Naquela época, isso não era comum, os postos fechavam às 20 e não abriam aos domingos. A gente abria todos os dias, 24 horas por dia. E claro, isso exigia uma organização especial, um regime diferente de turno. Nosso time era bom, nós tínhamos um excelente relacionamento, até que um dos nossos frentistas começou a faltar de forma recorrente, dias seguidos. Claro, isso bagunçava todo o esquema, desorganizava o trabalho de todo mundo, e antes de completar o prazo da justa causa, em que nós conseguiríamos demiti-lo e contratar outra pessoa no lugar, ele reaparecia como se nada tivesse acontecido. Até que um dia eu fui conversar com ele. Como eu disse, nós tínhamos uma excelente relação. Eu chamei ele no canto e perguntei: fulano, o que está acontecendo? Ele virou-se para mim, pleno, com uma tranquilidade, e disse: Tamer, não está satisfeito, queridão, me manda embora. E foi o que eu fiz, mandei ele embora. Mas, para minha surpresa, 3 meses depois, estou eu voltando do almoço num dia qualquer e estava ele lá me esperando para pedir desculpas, pedindo para voltar para ser recontratado. A minha resposta foi um sonoro não. Eu disse a ele: Fudêncio, eu perdi a confiança em você. Se você queria ter sido demitido, você tinha que ter sido honesto, tinha que ter me dito isso, porque a nossa relação permite, e eu teria demitido você. Agora, o que você não podia ter feito é o que fez. Você prejudicou a mim, prejudicou a equipe inteira, porque a gente ficou com menos um funcionário, tendo que se virar nos 30, e pelo visto você prejudicou a si mesmo e a sua família também. Gente, isso significa que a vida não é brincadeira. A gente precisa levar as coisas mais a sério na hora de tomar decisões. E mais, quando a gente toma uma decisão infeliz, equivocada, pode estar comprometendo não só a nossa vida, mas também as vidas de outras pessoas, como a dos nossos filhos, por exemplo. Eles não merecem definitivamente pagar o preço de uma decisão infeliz porque a gente não está feliz. Já pensou nisso? Então se liga na dica do Tamer. O crescimento pode doer, mas a estagnação pode doer muito mais. Para uma criança, o crescimento dos dentes e do corpo vai produzir dor. Mas eu tenho certeza de que, se ela crescer banguela, sem os dentes, e se o corpo dela não crescer proporcionalmente, a dor do bullying será maior, podendo até se tornar insuportável. A PNL sistêmica tem um princípio muito poderoso e do qual eu gosto muito, que é o seguinte, abre aspas:
Todo sintoma físico, emocional ou psicológico é uma comunicação de como se está em relação ao mundo. Fecha aspas. Então, dá trabalho, requer comprometimento, requer foco, mas, diante de uma circunstância ruim, desconfortável, desagradável, a gente deve se perguntar: o que essa infelicidade está comunicando para mim? O que esse desconforto está querendo me dizer? O que eu preciso aprender com isso? Como especificamente isso pode me fazer crescer? O que não dá, gente, é para abandonar o barco no escuro e no meio da tempestade. Então, o alívio por si só não pode ser critério. O alívio não é direção, é uma informação. Informação precisa ser analisada, interpretada criteriosamente. Então, use a informação, mas não seguir por ela, não decida a partir dela. Isso seria agir na superfície. E você precisa cavar mais fundo se de fato você quiser resolver o problema. A dor, a urgência, o alívio, que são informações, podem e devem ser considerados, mas não podem ser determinantes para a sua decisão. A decisão precisa vir de um lugar mais profundo, que é a clareza sobre a causa, sobre aquilo que está criando e mantendo o caos na sua vida ou em parte da sua vida. Então, antes de tomar uma decisão, pergunte-se: isso de fato resolve o problema ou só alivia o sintoma? Porque se for só alívio, o problema vai voltar, pode crer, e vai voltar com juros. Este episódio completa a provocatória minha newsletter, carta 23. Não estou feliz. E agora? Você pode ler esta e outras cartas gratuitamente acessando o meu site tamer.com.vc. Eu sou o Tamer e a gente se vê no próximo episódio do Provotalks. Um grande abraço e Tamer junto!